Você não imagina o final da Enid. E o maior segredo da família Addams foi revelado nesses 4 últimos episódios da segunda temporada de Wandinha. Como a série pretende mudar drasticamente seus moldes para a terceira temporada, e também a resposta para se a relação da Wandinha e do Tyler pode voltar ou não. Tudo isso você vê aqui nesse vídeo de análise e review dos 4 últimos episódios da segunda temporada de Wandinha. Então, sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola, estou aqui para falar sobre o 5º, o 6º, o 7º e o 8º episódio da segunda temporada de Wandinha, a série focada na primogênita da família Addams. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like nesse vídeo, porque o seu like é muito importante, ajuda a gente aí a continuar esse trabalho do Cofre Nerd. Nós viemos aqui, falamos da primeira parte, agora estamos falando da segunda também. Então se você ainda não assistiu nosso vídeo da primeira parte de Wandinha, da segunda temporada, clica aqui nesse card porque você com certeza vai gostar desse vídeo. No final da primeira parte da segunda temporada de Wandinha, o Tim Burton fez uma escolha ousada ao deixar a Wandinha em coma graças a uma queda que ela sofreu após o Tyler empurrá-la das janelas do Instituto Willow Hill. Porém, o que parecia derradeiro, na verdade, durou só alguns minutos e foi usado como artifício de roteiro para fazer com que Wandinha conseguisse uma nova guia espiritual e também retornasse uma personagem querida da primeira temporada, a diretora Wims. Porém, além de trazer a diretora Wims como a guia espiritual da Wandinha, o episódio 5 também traria muitas outras revelações importantes pra gente. Quando a Wandinha descobrisse que seus poderes, que agora estão falhos, viria de uma família chafurdada em segredos. O roteiro se preocupa em amarrar todas as pontas soltas que sobraram do seu último episódio para dar continuidade na história sem se perder nas suas páginas. O zumbi Slurp, a paciente misteriosa de Willow Hill e Tyler em fuga buscando vingança contra Enid e Wandinha. O Tim Burton aqui abandona completamente o tom investigativo que tinha na primeira temporada para conseguir focar principalmente na rivalidade entre a protagonista e o Tyler. Se por um lado a Wandinha tem a diretora Wims dentro da sua cabeça dando conselhos não muito quistos pela protagonista, do outro a gente tem o Tyler descobrindo a verdade sobre sua família, de que a misteriosa paciente que fugiu de Willow Hill estava sendo mantida ali em cativeiro no subsolo de Willow Hill pelaquela aviária que estava sugando os poderes dos excluídos, na verdade é a sua mãe que está viva. A morte dela foi forjada pelo antigo professor de Nunca Mais, o pai dessa aviária que também tinha fixação em tirar os dons dos excluídos para transferir para pessoas normais. Então François Galpin, a mãe do Tyler, está viva. Uma raid fêmea que em teoria seria mais controlada sem um mestre. Porém, tudo fica meio confuso, já que a Lorde Nunca Mais volta a se contradizer ao falar que François está morrendo por falta de um mestre. Esse episódio 5 se baseia na emboscada que a Wandinha e os outros alunos de Nunca Mais, incluído a Enid e os outros Belladonna, estão armando pro Tyler para conseguir capturá-lo antes que ele faça sua próxima vítima, que seria a nossa querida lobisomem de cabelos coloridos. Porém, o que era uma emboscada acabou virando um confronto muito inesperado entre um raid todo transformado e a Wandinha frente a frente. De outro lado, nós tínhamos Mortícia intervindo junto com a mãe do Tyler. Então mostra pra gente que ela e o Gomes já conheciam tanto a François quanto o irmão dela morto, o Isaac. Mas também isso mostra pra gente, afirma aqui a minha vontade, de que o maior envolvimento da família Addams na história, de ele ter eles episódio por episódio junto com o núcleo de Nunca Mais, torna a história muito mais fluida. Só que é de cérebro em cérebro que mais revelações vão sendo mostradas pra gente. Slurp, o zumbi que o Feioso acabou reanimando embaixo daquela árvore de esqueleto, é na verdade o Isaac, o tio do Tyler e irmão da François. Um dos Da Vinci mais promissores e poderosos. Da Vinci são aqueles que tinham poder de telecinese e acabariam fazendo obras de arte maravilhosas com a sua criatividade. Só que é agora, todo já reformulado na sua forma humana após comer vários cérebros, que o zumbi Slurp barra Isaac mostra suas verdadeiras garras, quando ele mata um de seus professores mais queridos na época de Nunca Mais, o professor Orloff. Fudeu de vez! Eu fiquei muito chateado, porque eu adorei esse personagem, eu gostei muito dele. Deu até vontade de ler o conto do terrível caso do Dr. Orloff. E tudo isso ele tem uma busca, não o Orloff, mas o Isaac, ele quer curar a sua querida irmã. Inclusive, existe uma relação muito intensa
entre os dois. Chega até ultrapassar o fraternal, fazendo até parecer com que eles são comparsas muito amorosos. Tem gente até que tá olhando com outros olhos essa relação dos dois. Saber o que o Tim Burton tava pensando na hora de que escreveu esses caras. Olha, eu não sei se ele tava pensando em muita coisa sã, porque existem várias histórias paralelas dentro da segunda temporada de Wandinha. Principalmente no episódio 6, enquanto a luta de Wandinha contra os Galpin acontecem. E tudo isso, lógico, para impedir a morte da Enid que ela tinha previsto com a sua visão, sua última visão. Algumas dessas histórias são relevantes e, caso não lembradas, acabam sendo inofensivas para a trama geral. Todavia, algumas ocupam tempo de tela um pouco maior que nos faz questionar. É o caso da história da Bianca, da mãe dela e do diretor Dort. Mas o legal do episódio 6 é que ele vai buscar origens e inspirações em fenômenos teen, como por exemplo o filme Uma Sexta-feira Muito Louca, e vai revestir tudo isso com uma estética de Tim Burton. Wandinha e Enid acabam trocando de corpo sem querer quando, instruída pela sua avó, a Hester Fromp, a prodígio da Addams vai buscar clara evidência tocando no túmulo de Rosalind Rothwood, uma antiga médium e professora muito poderosa de Nunca Mais, e também vivida pela Lady Gaga. E se o nosso comentário sobre a participação da Gaga é rápido, é porque ele é condizente pelo tempo de tela que ela tem. É muito rápido, pessoal. Ela aparece em alguma outra transição ali de estado mental da Wandinha e depois some. Mas isso talvez é porque as meninas têm até o amanhecer do outro dia para conseguir destrocar antes que a visão da Wandinha acabe se concretizando e Enid morra, e além disso com um plus dela também morrendo. Eu acho que isso é interessantíssimo porque existe um interesse de colocar os personagens mais uma vez em sintonia, porque elas estavam meio brigadas desde o começo da segunda temporada, ao mesmo tempo que elas vão acabando resolvendo problemas pessoais uma da outra e descobrindo certas coisas também. A Wandinha e a Enid, elas são inteiramente internamente ligadas, e essa amizade delas preenche um vazio de relação que ficou desde o rompimento do romance entre a Wandinha e o Tyler da primeira temporada, já que o Tyler é um Hyde. Mas no final do episódio 6, quando tudo tá resolvido e elas conseguem destrocar de corpo, tudo recai sobre os Addams. Agora, na premonição, ao invés de Enid, um Addams é que vai morrer. É o segredo da Morticia e do Gomes envolvendo o Isaac, e também a perda dos dons do Gomes, é que vão dar o toque ali e definir o tom pro episódio final, mesmo que o episódio 7 ainda precise resolver todas as pontas ali que a história da Bianca e do Dort acabam deixando. Então o grande episódio 7 do baile de gala, que a Morticia estava convencendo e que o Dort queria muito que a Hester Fromp investisse dinheiro, acaba sendo na verdade um grande momento para se encerrar essa história que a gente esquecia que estava acontecendo. Afinal de contas, o Dort estava usando os poderes da Bianca, chantageando a mãe da Bianca para que conseguisse hipnotizar os Addams para ele conseguir roubar todo o dinheiro. Falam um pouco sobre o grande grupo ali do Canto da Manhã ali, que a mãe da Bianca fazia parte, que na verdade o Dort era o cara que estava por trás disso tudo. Mas a participação desse personagem, apesar de que ele foi muito bem interpretado, é um pouco rasa demais. A gente nem entende como ele virou diretor da Nunca Mais. Até a própria Wins contesta isso e o roteiro deixa a quem dizer. Nós sabemos que no final a Wandinha une forças ali com seus colegas para desmascarar o Dort, tirar o amuleto que o inibe ali de hipnose pelas sereias, e no final o Ajax acaba salvando a Bianca. Inclusive eu acho que os dois vão acabar tendo um romance ali, porque a amizade deles está crescendo bastante. O Ajax acaba salvando a Bianca quando ele transforma o Dort em pedra e um lustre cai em cima do Dort e ele vira história. Mas um diretor de Nunca Mais acaba não sobrevivendo. O episódio é confuso, é desconexo, é anticlimático. Ainda assim que ele tem a serventia, por exemplo, de desenvolver personagens como a Agnes e a Larissa Wins. E faz isso de uma forma bem semelhante, afinal de contas, são duas pessoas invisíveis para o mundo e que encontram em suas rivais a chance de fazerem serem vistas mais uma vez, ou pelo menos lembradas. No caso, respectivamente, a Enid com a Agnes e a Wandinha com a Wins. Só que no episódio 8 deságua-se tudo no grande segredo de Morticia e Gomes. Gomes já teve poderes tal qual o Tio Chico e o Feioso, poderes elétricos, porém foram perdidos. E hoje ele é ali escorraçado pela própria sogra e pela comunidade excluída, que o humilha por ele não ter um dom, mas não sabem do passado que esse personagem tem. Assim como na primeira temporada, com o passado de Galpin, a família Addams, Morticia e Gomes está intrinsecamente ligada ao passado de Tyler. Então presta atenção que eu vou explicar. No passado, o Isaac precisava de uma fonte de energia parecida e tão potente quanto aquela que ele roubou do maquinário do Professor Orloff, para conseguir
que tirar o raid da sua irmã, alimentando a sua máquina. Ele não tinha essa fonte de energia do Professor Worloff. O que ele fez? Ele usou o excluído mais próximo, o Gomes. Só que esse processo iria acabar matando o patriarca da família Addams. Cabe a quem salvar o dia? Mortícia. Ela salva seu amado, mas acaba matando Isaac no processo. Mas não antes de ter a sua mão amputada. Sim, pessoal, a mãozinha, na verdade, era a mão do Isaac. E eu adorei que eles conseguiram pegar um fiozinho que estava sendo uma linha história nem B, porque a B era chatinha, da Bianca com o Dort. Uma história C, que ia sendo contada de episódiozinho em episódiozinho, a gente sentia simpatia pelo mãozinho, e aí acabava discorrendo nessa grande revelação, nesse big mistério ali da família Addams, que é o Isaac sendo o dono ou a pessoa original do Mãozinha. O final, pessoal, ele é intimista ao núcleo da família Addams e também um pouco da Enid, que se sacrifica ali para salvar a Wandinha. Não esqueçamos que Enid, nesse tempo todo, se descobriu uma lobisomem alfa, ou seja, poderosíssima, porém, se transformasse uma única vez na lua cheia, ela poderia ficar na forma de lobo para sempre. Sabendo disso, ela mesma se sacrifica ali para poder salvar a Wandinha. E por outro lado, o final da família de Tyler é a condenação, é o desgosto. Isaac morre por uma vingança grande da família Addams ao trazerem Mãozinha de volta para si. Já a mãe, François, acaba enlouquecendo e nisso brigando com o Tyler e ela acaba morrendo num acidente ali, sendo empalada por uma estátua de nunca mais. Então, dando uma bela resumida ali, pessoal, a terceira temporada promete pra gente algo diferente. Abandonar nunca mais agora que Wandinha sai de férias com o tio Chico para procurar Enid, que está indo para o Canadá. Enquanto Tyler é convocado pela Isadora Capri, essa professora que se manteve, a personagem da Billie Piper, né? Que se manteve ali bem periférica na série toda, mas que agora parece ter começado ali um mistério envolvente. O que será que ela tá bolando junto com o Tyler? Será que ela tá levando ele para esse grupo de autoajuda para ajudá-lo mesmo? Ou será que tá fazendo isso para manipulá-lo? A segunda temporada de Wandinha termina tentando, e até certo modo conseguindo, redefinir o conceito de união para uma personagem que previamente se acreditava invencível sozinha. E mesmo assim, acaba recheando a trama com uns subplots, que ora foram resolvidos de forma muito fácil, mesmo que ocuparam bastante tempo, ou que outrora foram retraçados, como por exemplo a visão da morte de Enid. Muda rapidamente para um Addams, do jeito que, não sei, parece que a história não estava indo para algum lugar. Então a verdadeira impressão da segunda temporada de Wandinha é que de uma temporada para outra se passou tanto tempo, e foi mesmo, para se desenvolver que os roteiristas esqueceram as próprias sementes que haviam plantado nos episódios. Algo que, por favor, eu espero que não aconteça na terceira temporada, porque vem um mistério muito maior aí, o que aconteceu com a Tia Ofélia, porque nós sabemos que existe uma Ofélia Trump, porém não sabíamos que ela estava guardada nas masmorras da casa, do castelo de Hester Trump, escrevendo Wandinha tem que morrer. Qual será o significado disso, pessoal? Deixe aqui nos comentários o que vocês acham. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima, nerds. Fui!